Tá tudo pronto, tudo preparado, mais uma história daquelas. Você vai amar, você vai amar. Ó, você tá aqui no novo canal do Paulinho Boa Pessoa. E eu quero fazer um pedido para você agora, mas não quero que você deixe de fazer agora. Por favor, que você se inscreva, o canal precisa crescer. Só tem um jeito do canal crescer junto ao YouTube, nesse início, para que depois ele tome o seu próprio rumo. Eu quero que você se inscreva. Mas não basta a sua inscrição, vou te pedir mais um favor. Que você fale com aquele teu ente querido, que você fale com teu filho, tua filha, a avó, a tia, a mãe, o pai, o avô, com quem você puder, com a cunhada, com o genro, com a nora, com todo mundo, com a sogra, para que todos se inscrevam aqui no canal, para fortalecer o canal. É a única coisa que eu peço. A inscrição é gratuita, você não paga absolutamente nada, e dê o seu joinha, porque assim o nosso canal ele prospera, ele se fortalece. Então, nesse início, para que o canal tome o seu próprio rumo, eu vou precisar de inscrição. Eu quero a sua inscrição no canal. Paulinho, mas eu sou inscrita no outro. Não tem problema. É neste, eu estou pedindo neste canal que você se inscreva agora. Não deixe para depois, porque assim não há o risco de você esquecer. Ok? Você faz isso? É? Posso contar com você? Muito obrigado. Mas isso posto, sem mais delongas, tá tudo pronto e eu já vou começar. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje acabou de começar. A verdade de cada um. Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a tarde caía preguiçosa sobre a rodovia de asfalto quente e esburacado. Ali não tinha pedágio não, Paulinho, mas a estrada estava bem mal cuidada. O sol já mergulhava atrás das colinas douradas, pintando aquele céu de laranja e púrpura. A Dona Eunice, Dona Eunice, ela apertava o volante com as mãos suadas e os olhos fixos à frente, enquanto a sua mãe, a Dona Nésia, ela rezava baixinho dentro do carro como de costume. E ela rezava não era por medo não, ela era dessas mulheres fortes, corajosas, mas de uma fé inabalável, uma fé firme. Mas ela rezava porque ela sentia uma certa inquietação no ar. Então ela falou com a filha: filha, essa estrada aqui está muito esburacada, tem muita curva, filha. Não corra, vá com calma, essa pista é muito perigosa, sei lá. Tem coisa que a gente não está vendo, mas de repente pode acontecer. Eu tô sentindo isso. Vai devagar, disse ela, olhando pela janela o mato alto que engolia a beira da estrada. A Eunice sorriu, apenas sorriu, tentando manter o foco na estrada. Achou que a mãe estava exagerando na sua preocupação. Afinal de contas, ela estava a caminho da casa da sua irmã mais nova, a Inalda. Seria um final de semana para a família. Os netos, já adolescentes, 13 e 14 anos, já estavam por lá e tudo prometia ser uma visita leve, com um cheirinho de bolo gostoso, café fresquinho e depois aquelas comidas que só a Inalda que sabia preparar. Mas sabe, gente, o destino, às vezes ele escreve com letras invisíveis. Foi quando a Eunice sentiu a cabeça dela latejar. Sabe, foi uma pontada, mas não foi uma coisa comum.
parecia no interior do cérebro, na cabeça, lá dentro. E de repente bateu uma tontura, como se o ar tivesse sumido. Os olhos da Eunice ficaram embaçados. Então, ela começou a perder a direção do carro. O carro deu uma leve guinada para a direita e depois para a esquerda, como se tivesse vontade própria. E um estampido. Houve um barulho. Pá! Aquele barulho cortou o ar. Era um pneu que havia explodido, estourado. Meu Deus! Gritou a dona Nésia. E quando ela acabou de gritar, dona Nésia, meu Deus! O carro rodou 2 vezes na pista, saiu do asfalto desgovernado e foi se chocar com violência contra uma árvore grossa que havia bem na beira da estrada. Um estalo surdo, o som de metal amassando e depois silêncio. Silêncio. Dona Nésia, a senhora, cheia de fé, tremendo, levou segundos para entender que ela ainda estava viva. Ela nem acreditou que fosse possível. Seu primeiro instinto foi olhar para a filha, a Eunice, que estava desacordada, caída sobre o volante, e o rosto dela sujo de sangue. Então, aquela senhora, dona Nésia, a mulher forte da qual eu já falei aqui, cheia de fé, ela começou: Eunice, minha filha, Eunice, pelo amor de Deus, Eunice, e ela foi aumentando o tom de voz: Eunice, filha, fala comigo. Ela estava tentando se soltar do cinto e chegar até a filha, alcançar a filha. Acorda, minha filha. Fala comigo, Eunice. Mas a Eunice, ela continuava desacordada. O desespero tomou conta da dona Nésia. Ela olhou à volta, a rodovia deserta, nenhum carro, nenhum som, só o farfalhar do mato e o cantar triste de um quero-quero ao longe. Pegou o celular sem sinal. Ah, meu Deus, me ajuda! Exclamava dona Nésia. Ah, meu Deus, me ajuda! Foi quando ela viu, ali adiante, do outro lado da pista, ela viu uma capelinha simples, dessas capelinhas do interior, com azulejos brancos e uma cruz enferrujada no topo da capelinha. Ela sabia o que aquilo significava. Alguém tinha morrido ali. Sim, era na beira da estrada, uma capelinha. Alguém tinha morrido ali. Um daqueles memoriais improvisados que as famílias acabam fazendo para marcar a dor onde a vida é ceifada. Mas o estranho foi a luz. Porque a noite já caía e a capelinha, até então apagada e silenciosa, de repente iluminou-se por dentro com uma claridade suave e ao mesmo tempo dourada, quase como uma luz do amanhecer. E antes que a dona Nésia pudesse reagir, uma figura emergiu dali, da capelinha, do meio daquela luz. Um homem. A dona Nésia descrevendo: um homem alto, moreno, os cabelos lisos. Ele vestia uma bermuda jeans e uma camiseta verde musgo. Aquele homem caminhava com calma, com passos lentos, sem pressa, como quem conhecia aquele lugar de olhos fechados. Ele tinha uma serenidade no rosto que não combinava com a situação. Ele aproximou assim do carro com passos decididos, firmes, e falou: a senhora quer ajuda para trocar o pneu? A pergunta foi estranha. Sim, a pergunta foi estranha porque o carro havia colidido contra uma árvore. O carro estava destruído. E de repente ele vem e pergunta: a senhora quer uma ajuda para trocar o pneu?
A dona Nésia gelou. Ela nem sabia o que respondeu, mas ela balançou a cabeça, que sim, enquanto segurava o rosto da Eunice, a filha agora, ela chegou até o rosto dela e segurava o rosto dela com carinho. E ela explicou para o homem, tentando explicar para o homem: é minha filha. Minha filha, ela bateu a cabeça. Ela sussurrou com a voz embargada, quer dizer, tinha coisa, ela queria dizer para aquele rapaz, para aquele homem, que havia coisas mais importantes do que trocar o pneu do carro. E o rapaz respondeu para ela com uma certa calma: calma, ela vai acordar sim, só precisa de um tempinho, pode confiar. Respondeu o homem com um sorriso sereno nos lábios. E então o homem foi até a traseira do carro, como que se fosse o dono da situação. Ele abriu a mala do carro, o porta-mala, pegou o step, pegou o macaco. A dona Nésia não acreditava. E ele começou a trabalhar. Ela sentiu até, inclusive, o momento que o carro levantou. Os movimentos eram precisos, experientes. Nenhuma palavra a mais, só o som agora da chave de roda tirando as porcas do pneu, o farfalhar dos ventos. Minutos depois, como num sussurro vindo de dentro, a Eunice abriu os olhos, a filha da dona Nésia abriu os olhos e piscou algumas vezes, atordoada. Mãe, o que aconteceu? Mãe, o que aconteceu? Ela murmurou. A dona Nésia podia ter dito um monte de coisa, mas se limitou a dizer: um pneu, filho, um pneu furou. E você passou mal e bateu o carro, minha filha. Você desmaiou. Eu achei que você ia... E as lágrimas de alívio nessa hora começaram a descer sem controle no rosto da dona Nésia. E aí a filha, quando ela olhou, ela viu o rapaz lá fora, ainda trocando o pneu, e perguntou para a mãe: e quem é aquele, mãe? Quem é? Ela perguntou para a dona Nésia, vendo o homem agachado ao lado do carro trocando pneu, e murmurou quase num sussurro: que homem lindo, mãe. Ele é bonito, o que ele está fazendo, mãe? E depois que ela sublinhou para a mãe que o homem era lindo, a Eunice, ainda curiosa, ela colocou praticamente a cabeça para fora para olhar melhor o rapaz, para melhor vê-lo. E aí ele, o rapaz que estava de cabeça baixa, levanta a cabeça, olha para ela, com um olhar brilhante e sereno, e um meio sorriso nos lábios, passando aquela calmaria. A dona Nésia, após ter escutado a filha dizer que o homem era lindo, respondeu para ela: é bonito sim, ele é muito bonito sim, filha, isso eu não posso negar. As duas riram, mas a seguir a dona Nésia completou: pois é, mas o que eu achei estranho é que ele saiu dali, de dentro daquela capelinha, se aproximou e, vendo que o carro bateu contra a árvore e deve estar todo amassado, ele se preocupou com o pneu, com a troca do pneu. Eunice franziu a testa e falou para a mãe: capelinha, mãe? Capelinha? Ali, apontou a dona Nésia. Mas quando a Eunice olhou, a capelinha estava lá, escura, silenciosa, e nenhum sinal de luz, nenhum sinal de vida. E quando ambas voltaram os olhos para o homem não estava mais ali. Havia desaparecido. Nada, nem sinal dele. Só o pneu trocado do carro e ajustado no lugar. E um aroma estranho no ar, como se fossem jasmins numa madrugada. Foi quando Eunice resolveu girar a chave e o carro pegou. Apesar de ter batido contra a árvore, estava tudo bem com o carro. Tanto que ela deu uma ré com cuidado, saindo daquele lugar onde ela estava, ouvindo ainda o farfalhar do mato, mas está tudo bem.
Então ela resolveu colocar o carro na estrada e mãe e filha saíram dali. O acidente deixara a Eunice agora mais cautelosa ao volante e ela se lembrou daquela dor que ela teve na cabeça. Agora estava bem mais leve, mas aquilo era um lembrete constante do que tinha acontecido. Ao seu lado, a dona Nésia não desgrudava os olhos da filha, como que se temesse que ela apagasse novamente a qualquer momento. Não, mãe, agora está tudo bem. Pode ficar tranquila, disse Eunice com um sorriso de canto, tentando aliviar a tensão. Foi quando a dona Eunice respondeu: filha, bem de verdade, você só vai estar mesmo quando eu te ver com a cabeça no travesseiro da Inalda, tranquila e sossegada, retrucou com aquele tom de mãe que não negocia. Ao chegarem no portão da chácara da Inalda, os filhos correram pelo quintal com os braços abertos, gritando: vó, mãe, avó, mãe! O coração de Eunice se aqueceu, o barulho do portão, o cheiro de terra molhada, o abraço das crianças foram um bálsamo. Inalda apareceu logo depois com os olhos arregalados de preocupação. Pelo amor de Deus, gente, o que aconteceu com vocês? Eu aguardava vocês bem antes. E vocês chegaram de noite já? Enquanto entravam, dona Nésia contou o básico: o mal-estar sofrido pela Eunice, o pneu que estourou e a batida contra a árvore. Mas hesitou ao falar do homem misterioso. E teve ainda, filha, um moço que apareceu do nada e, apesar da gente ter batido na árvore, ele disse que ia trocar o pneu. Não se preocupou em perguntar sobre a batida. E ele trocou mesmo o pneu e sumiu. Sumiu? A Inalda arqueou assim a sobrancelha. Literalmente, a gente olhou para a capelinha de novo e ele não estava mais. E nem um som, nem um carro passando, nada. Completou a dona Eunice, sentando-se no sofá da sala da filha com a mão na testa. Capelinha? Capelinha? Perguntou a Inalda. Sim, filha, uma daquelas capelinhas pequenas à beira da estrada, branquinha, tem uma cruz em cima. Dessas que o pessoal constrói onde de repente morreu alguém. Estava lá, do outro lado da pista, e uma luz saiu dela. Inalda franziu o senho, mas não comentou. Ao invés disso, pediu um tempo para as crianças brincando lá fora um pouco e foi terminar de preparar o jantar. Ela aguardava a turma para um café da tarde. Mas como caiu a noite, era melhor aproveitar e jantar. A noite continuou mansa, tranquila, com um céu cravejado de estrelas. No entanto, mesmo com o aconchego da casa, a Eunice não conseguia descansar. No meio da noite, ela se levantou para beber água, parou na varanda, sentiu o frio bater no seu rosto, mas como a imagem do rapaz estava reconstruída na sua mente e era tão forte, tão real, então ela resolveu perguntar, olhando assim para o fundo do terreirão da casa da Inalda: moço, mas por quê? Por que você saiu da capelinha? Ela perguntou como se o rapaz estivesse ali, embora ela só estivesse lembrando da imagem dele. Moço, mas por que você saiu da capelinha? No entanto, não obteve resposta. Ela falou aquilo olhando para o escuro do quintal e depois voltou para a cama para dormir. No dia seguinte, a Inalda saiu da chácara, foi até a cidade para comprar os pães, aquele monte de coisa para fazer lanche no café da manhã. E quando ela voltou para casa, que ela chamou a mãe, a irmã, a meninada para o café da manhã, quando ela ficou com a mãe e com a irmã ali na mesa, ela resolveu conversar. Mãe, Eunice,
eu conversei com um vizinho aqui da chácara e eu estava com as informações todas do que aconteceu na estrada com vocês ontem e eu o questionei a respeito dessa capelinha e ele acabou dizendo coisas que eu achei bastante pertinente e bastante curiosa. Ele falou que vocês devem ter passado perto da capelinha do Euclides. Euclides, filha? Perguntou a dona Nésia, erguendo os olhos. É, mãe, o povo por aqui diz que essa capela tem esse nome, contou o vizinho, inclusive, porque um homem chamado Euclides morreu exatamente ali. Ele foi atropelado, isso faz 12, 13 anos, tentando atravessar a pista. Dizem que esse homem, esse moço, o Euclides, ele era um sujeito bom e ele ajudava todo mundo ali na redondeza. A dona Nésia engoliu seco, a Eunice do lado dela também ficou bastante atenta e foi a Eunice quem perguntou para a irmã: ele morreu atropelado? Sim, a história é interessante, sabe, Eunice? E me chamou demais a atenção, viu, mãe? Diz que ele, o Euclides, ele tentava ajudar um cachorro. Esse cachorro, ele foi para o meio da estrada. E ele estava com medo de que o cachorro fosse morto, atropelado. E quando ele foi ajudar o cachorro, tirar o cachorro do meio da estrada, veio um carro veloz demais e lamentavelmente, embora não tivesse atropelado o cachorro, acabou atropelando ele, o Euclides. E foi uma batida violenta. O corpo dele acabou sendo atirado exatamente no local que fizeram a capela. E ele morreu na hora. O silêncio caiu como um manto sobre a mesa. E aí, a dona Nésia fez uma pergunta que não queria calar para ela. Ô filha, e a luz que eu vi? Porque já era comecinho da noite e eu vi assim uma luz dourada, sabe? É, mamãe, eu também questionei o vizinho a respeito da luz que a senhora me contou. E sobre ela muita gente fala que já viu também uma luz saindo da capela. Uns acham que é uma luz que vem do céu, outros acham que é uma luz do próprio Euclides e que ele não descansou ainda porque ele ainda sente que precisa ajudar muita gente. Santo Deus, filha. A dona Nésia, que não se apartava do terço, o apanhou numa bolsinha que a acompanhava. Então, ela pegou o terço cor-de-rosa, apertou entre os dedos. Pois é, filha. Então foi esse rapaz. Eu não tenho dúvida. Foi ele que nos ajudou. E eu o vi com os meus olhos, filha. E isso você sabe. A mãe jamais mentiu e jamais mentiria. E ele saiu da capelinha como se ele fosse vivo. Falou comigo, olhou nos meus olhos. Ele mexeu nas ferramentas do carro. Eu estranhei porque ele não estava preocupado com a batida do carro. Para ele era como se fosse nada. E aí eu falei da sua irmã. Ela estava desacordada e eu queria saber se estava tudo bem. Ele falou: calma, daqui a pouquinho ela vai acordar. Mas ele falou com uma tranquilidade que me tranquilizou também. E não demorou muito tempo, sua irmã abriu os olhos. Mas ele era um homem de carne e osso, ou sei lá. Eu não o toquei, obviamente. Mas ele era um rapaz muito bonito. Inclusive, a Eunice também o observou. Não foi, filha? Foi, Nalda. Foi, eu fiz essa observação para a mamãe. Eu até coloquei a cabeça para fora para observá-lo melhor. Ele era um rapaz muito bonito. Eu estou sentindo uma coisa, mamãe. E, Nalda, a gente precisa voltar lá. A gente precisa passar lá de novo. Eu preciso observar melhor. Sem dúvida, disse a Inalda para ambas. Depois a gente dá um jeito de dar uma passadinha por lá. Como elas vieram para ficar mais tempo na casa da Inalda, 3 dias depois, já mais descansadas, e junto com a Inalda,
As 3 deixaram as crianças na companhia da Solange, uma moça que trabalhava lá na chácara, e elas voltaram até a tal da capelinha. A estrada parecia a mesma, mas algo no ar estava diferente. Um pressentimento como se algo esperasse por elas. Ao se aproximarem do trecho do acidente, a dona Nésia pediu: filha, vai devagar aqui. A capelinha está logo ali. E lá estava a capelinha, silenciosa, imóvel, com a pintura descascada, a cruz torta no topo e um vaso com flores frescas. Eunice parou o carro exatamente ali para que pudessem observar melhor a capelinha. Estava a dona Anésia e a irmã, a Inalda. As 3 desceram, aproximaram-se devagar, e foi então que viram a base da capelinha, bem na base da capelinha, uma plaquinha assim de mármore com letras inscritas ali: aqui faleceu Euclides de Almeida, homem de bom coração, que partiu ajudando, que a sua luz nunca se apague. O coração da Eunice acelerou. O mesmo aconteceu com o coração da dona Nésia e também da Inalda. A Eunice olhou para a mãe, e aí as duas olharam para a Inalda, e as 3, elas sabiam que aquilo não era só uma coincidência. Ali perto da capelinha havia uma casa simples, uma casa com uma cerca de madeira, e elas resolveram, já que estavam de carro, chegar até aquela casa para qualquer tipo de informação. Os cachorros, uns 4 cachorros, começaram a latir. Uma senhora veio atendê-las à porta enxugando a mão no avental. Uma senhora com os olhos tristes, mas firme. E aí elas começaram a conversar, ficaram sabendo que o nome daquela senhora era Dona Rosa, e foi nesse instante que a Eunice, que era mais falante, perguntou para Dona Rosa se ela conhecia o Euclides da capelinha. Euclides, respondeu a Rosa. Ah, o Euclides, sim, o Euclides era o nome do meu irmão. Ele morreu atropelado, já tem mais de 13 anos, e morreu bem ali. Aí ela apontou assim para o rumo da capelinha. E a Eunice, junto com a Inalda e a dona Nésia, fizeram a pergunta: como foi que ele foi atropelado, moça? E foi nessa hora que a Rosa respondeu: ele estava usando uma bermuda jeans e uma camiseta verde. Foi assim que ele foi atropelado. As pernas de Eunice enfraqueceram. A mesma coisa aconteceu com a dona Nésia, e a Inalda levou até a mão à cabeça. E a Rosa então perguntou para as 3: mas por que vocês ficaram tão assustadas? E elas responderam quase em uníssono: é que nós vimos o seu irmão. Rosa não se fez de arrogada e nem pareceu assustada. Ela disse: olha, vocês não são as primeiras pessoas que me contam isso. Outras pessoas já tiveram a mesma visagem. É que o meu irmão, ele sempre foi muito altruísta, sempre ajudou as pessoas. E mesmo depois de morto, parece que ele não parou com esse seu costume. As 3 ficaram impressionadas e até pediram um pouco de água para Rosa. Nesse instante em que entraram para tomar água, ainda havia uma foto do rapaz, uma foto do Euclides,
exatamente sobre a cômoda que ficava ali na sala. E a foto não deixou mais nenhuma dúvida, nem para Eunice e nem para Dona Nésia. Nossa, gente, foi ele. Foi exatamente ele que nós vimos, né, mãe? Lembra? A roupa, obviamente, era outra que ele estava usando na foto. Mas o rosto não deixava para elas nenhuma dúvida. A Inalda apenas pôde confirmar. Foi assim que as três se despediram da Rosa, agradecendo e confirmando aquela visagem. A Eunice, a Dona Nésia, a Inalda, depois daquele encontro com a Rosa, entraram no carro, mas estavam estupefatas com tudo que escutaram e com tudo que elas confirmaram, impressionadas. Em casa, acabaram comentando com os demais parentes. Depois, terminada a visita, Eunice e Dona Anésia, mais crianças, voltaram para a rotina. Mas Eunice, algo dentro dela, depois daquilo tudo, parecia diferente. Havia uma calma nova em seu peito, uma espécie de ternura que ela não conseguia explicar. À noite, antes da Eunice dormir, muitas vezes, ela se pegava olhando para o teto, se lembrando do Euclides, da forma gentil como ele havia tratado a sua mãe, da forma como ele se inclinou para trocar o pneu, como se estivesse cuidando de algo a mais do que simplesmente um carro. Ela passou a ter sonhos depois com o Euclides. Nestes sonhos, eles estavam sentados num banco da praça, onde a moça, a Eunice, costumava levar os filhos quando eles eram pequenos. Euclides, nos sonhos, usava sempre aquela mesma roupa, a bermuda jeans e a mesma camiseta verde musgo. Estava ali, sorrindo, com os olhos calmos. Conversavam como se fossem velhos conhecidos. "Você veio mesmo?" Num dos sonhos ela perguntou. E ele disse: "Só fui embora para você não se assustar. Mas eu fiquei por perto", respondeu o Euclides com serenidade. Acordou com os olhos úmidos, o relógio marcava 3 horas e mais 33 minutos da manhã. O quarto cheirava a terra molhada. Nos dias seguintes, ele apareceu outras vezes, primeiro em sonhos e depois como uma presença mesmo. Portas se fechavam suavemente, o som de passos leves na varanda e o cheiro de mato e vento invadindo a cozinha do nada. A Dona Nésia, com a sua fé antiga e os seus olhos atentos, percebeu. "Tem alguém com você, Eunice?" Ela perguntou para a filha. Antes que a filha respondesse, ela mesma deu a resposta. Eu sinto que tem sim, Eunice, e é alguém bom. Eu sinto. Não é um espírito perdido, não. É uma alma que ainda ama." Eunice não respondeu, mas ela sorriu com o coração apertado. Certa tarde, enquanto cuidava das plantas no quintal, ela ouviu uma voz sussurrar atrás dela. "Você ainda tem medo, Eunice?" Ela se virou devagar e era ele, o Euclides. Lá estava ele. Só que dessa vez não em sonho, não em lembrança, mas ali, parado sob o pé da goiaba, com o rosto suave e os olhos brilhando como o luar. Ela se admirou, mas o reconheceu na hora, tanto que Eunice falou: "Euclides?" Ela sussurrou com um ar lhe fugindo dos pulmões. E ele explicou: "Oi, Eunice, eu não devia estar aqui, mas você me chamou com o coração e eu vim." Ela caminhou até ele, os pés pesando como se pisassem nas nuvens. "Por que eu?" perguntou. "Porque sua alma reconheceu a minha. Porque o amor tem caminhos que nem a morte fecha." Eunice não sabia o que falar,
mas seu peito doía em tanta coisa não dita. Lembranças do marido que partiu cedo demais, dos anos de solidão, das noites longas e vazias, e agora, aquele homem ali, sereno, impossível, inexplicável. Eles não se tocaram, mas estavam mais próximos do que qualquer abraço já permitiu. Nos dias que se seguiram, Euclides apareceu outras vezes para Eunice. Às vezes no quintal, às vezes na sala, enquanto ela passava roupa e falava sozinha, ou pensava que falava sozinha. Conversavam como se fossem amigos de infância. Ele, o Euclides, falava da estrada, da vida que teve, da vontade de proteger. E ela, Eunice, falava da ausência, das dores, das saudades, que sempre teve vergonha de confessar. E sem perceber, a Eunice se apaixonou. Um amor leve, sem cobrança, sem promessas, apenas a certeza de que algo bonito havia nascido ali. Mas os dias começaram a mudar. Certa noite, ele apareceu mais sério. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora, Eunice. Hora de quê? Ela perguntou com a voz embargada. Chegando a hora de eu partir de verdade, de seguir o meu caminho. Você me libertou, Eunice. Me deu um sentimento do qual eu não me lembrava nem mais que existia. Ela abaixou os olhos, sentiu o coração apertar. E eu, Euclides, como fico? Ele se aproximou um passo e, mesmo sem encostar, ela sentiu o calor dele. Você segue, Eunice, mas agora com luz e com a certeza de que foi amada por alguém que nem a morte conseguiu afastar. Lentamente, o Euclides foi se desfazendo como uma névoa que o vento leva, como um sonho que não se quer acordar. Nos meses seguintes, Eunice começou a visitar a capelinha do Euclides todos os domingos. Levava flores, acendia uma vela, sentava ali, onde ficava por alguns minutos. E foi assim que o tempo passou. As estações mudaram, as crianças cresceram, a dor do acidente virou lembrança distante como uma pedra arredondada pelo tempo. Mas o que Eunice viveu naquele trecho esquecido de rodovia e nas noites seguintes jamais se apagou. Num domingo de céu limpo, ela decidiu voltar à casa da irmã do Euclides da Rosa. A mesma mulher que um dia olhou com ternura, agora sorriu com doçura, como que se já esperasse por aquela visita. Verdade, Rosa. Você estava esperando por mim? Sim, eu estava e eu achei que você voltaria. Eu preciso de uma lembrança dele, Rosa, disse Eunice com a voz embargada. Qualquer coisa que você puder me dar dele. Dona Rosa não perguntou nada. Levantou-se, foi até uma gaveta e voltou com uma única foto em preto e branco que ela tinha, além daquela que ficava sobre a cômoda. Euclides, de pé, ao lado de uma bicicleta velha, sorrindo. Os olhos iguais aos que ela havia conhecido naquela noite impossível. Eunice levou a foto com as mãos trêmulas. E dias depois, ela mandou ampliar. Escolheu uma moldura simples de madeira escura e pendurou o quadro na parede do quarto, bem acima da sua cabeceira. Toda noite, antes dela dormir, ela acendia uma vela, olhava para ele por alguns segundos.
Ninguém sabia de quem era o homem da foto. Algumas pessoas, quando iam na sua casa, vizinhos, visitantes, perguntavam e ela apenas sorria e dizia: é uma história minha. Mas no íntimo, ela sabia. Aquele era o seu amor do além. O único que viera quando ninguém mais pôde. O único que ficou mesmo depois de ter partido. E quem sabe, o único que esperaria por ela em alguma estrada silenciosa onde o tempo não pesa e o amor nunca morre. Havia mais gente que sabia de quem se tratava. A mãe, a dona Nésia, e a sua irmã, a Inalda. Pois agora eu me revelo. Na verdade, eu sou a Inalda. E escrevo essa carta ao lado da dona Nésia, minha mãe. Nós queríamos contar essa história envolvendo a vida da minha irmã Eunice. A minha irmã, que depois dos fatos narrados, passados 7 anos, veio a falecer. Ela acabou tendo um derrame cerebral. Na verdade, de acordo com os exames médicos que ela fez posteriores ao acontecimento da estrada, ela já havia sofrido um derrame cerebral. Naquela noite da batida do carro. E de uma maneira inexplicável, ela teve um ressuscitamento. Sim, a minha irmã, por um instante, esteve morta e voltou a viver. Voltou a viver graças a um milagre do moço da capelinha, o Euclides. Hoje eu e a mamãe, mãe? Nós sofremos muito com a ausência da Eunice, mas o que nos conforta é termos a certeza de que do outro lado do mistério eles se encontraram. A minha irmã não está sozinha. Aliás, ela veio contar isso para a mamãe em sonho. E assim eu termino a minha história. Espero merecer por parte de vocês muitos comentários a partir de agora. You saw me in the crowd, they were calling last call. I was lost in the noise, oh my. But you opened my eyes, yeah, the story of hope began that night. Without a clue of what's coming next, was I guided by hands I couldn't see? Was it written somewhere, part of a plan? I have these thoughts in my head. Can you make it make sense? How a heart can burn with joy, then suddenly feel cold. Still I trust there's more to know. Feels like my head's underwater, but you're there at the surface, lifting me through the doubt. Can you make it make sense? How a heart can heal again when the fire never ends. Do you remember that night, you and me in the dark? The rain was pouring outside. Days turned into months, but I felt your hand. I knew I would be alright, without a clue of what's coming next. But you're still leading with each and every step. Is it written somewhere, a part of your plan? I have these thoughts in my head. Can you make it make sense? How a heart can burn with joy, then suddenly feel cold. Still I trust there's more to know. Feels like my head's underwater, but you're there at the surface,
stranger, still I believe in your plan, even when it doesn't make sense. Makes sense how a heart can burn with joy, then suddenly feel cold. Still I trust there's more to know. Feels like my head's underwater, but you're there at the surface, lifting me through the doubt. Can you make